pode mudar. Cabeça pra cima. No ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Você já sabe, né? Não precisa ficar preso aí na televisão. Você, pelo seu computador também, você assiste no seu tablet, no seu smartphone, o que lhe dá total mobilidade. Ou seja, em qualquer lugar que você esteja, a Boas Novas está aí, do ladinho de você, levando para você uma boa mensagem, um bom conteúdo e fazendo diferença na sua vida. Faz diferença na vida de muita gente e as pessoas se sentem tão abençoadas que elas resolvem seguir e topar esse desafio com a gente. São os nossos queridos semeadores. Você que já entendeu o desafio, você que já entendeu a missão da Boas Novas e que tem semeado, mas que tem especialmente orado pela Boas Novas, nosso muito obrigada. Que o Senhor, o único que pode, recompense você, trazendo bênçãos em todas as áreas, que Ele possa atender os desejos do seu coração. É o nosso desejo. E que a Boas Novas possa continuar abençoando vidas por onde ela passa. Você é parte dessa história e você pode se orgulhar disso. Você que tem sido abençoado, mas ainda não é um semeador, decide agora, vem para cá. Vem se tornar um semeador. Liga 21-26300 ou entra no nosso site. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode se tornar um semeador. E aí, você também fará parte desse exército de pessoas que abençoam o Brasil com as boas novas de Cristo. Abraço gostoso para você. Ônibus, metrôs, trens superlotados e também em péssimo estado de conservação já fazem parte da rotina do brasileiro. Uma das consequências não muito boas disso é que nos últimos tempos esse público revoltado tem promovido um quebra-quebra nos diferentes veículos de transporte. Por que é tão difícil a gente ter um transporte público de qualidade? O que precisa ser feito para que isso aconteça, para que se tenha transporte público que atenda de fato a população brasileira? É o que nós vamos conversar com você no Cabeça para Cima de hoje. A crise nos transportes públicos no Brasil. Você já sabe, começamos com o informativo e continuamos com você no debate. As recentes manifestações pela qualidade dos serviços públicos e o aumento da tarifa do transporte colocaram a mobilidade urbana no auge da agenda política e revelaram uma provável crise no setor. Enquanto a população enfrenta a falta de um plano que facilite a locomoção nas grandes cidades, o país engatinha com uma lei que não foi incorporada pela maioria das cidades. As soluções de mobilidade adotadas pelas metrópoles europeias e americanas incluem investimentos em linha de metrô, pedágio urbano, ampliação de ciclovias e corredores de ônibus. Para se ter uma ideia, uma pesquisa da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, feita em 2002, indica que 37,5% dos usuários de ônibus pertencem à classe C, 27,5% à classe B, 7,5% à classe A e 27,5% às classes D e E juntas. Lembrando que a maioria da população brasileira está nessas duas últimas classes. O problema é que nos últimos 60 anos não tivemos uma política nacional com gestão de transporte público e essa questão precisa ser enfrentada. É isso aí, a gente vai conversar com você sobre a crise no transporte público aqui no Brasil, porque na verdade, quem de nós não tem vivido essa realidade, não tem vivido esse dia a dia de um transporte público difícil? E isso faz com que a gente não tenha coragem de deixar o carro em casa, também vai para as ruas lotadas. Quanto tempo você tem gasto da sua vida aí no trânsito na sua cidade? Mortal, né? Realmente muito difícil. É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje e tenho gente muito especial para conversar com você. Recebo o Rogério Amorim, ele que é professor e pedagogo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Isso aí, você anda de ônibus ou de carro? Ando dos dois. Eu iniciei minha fala dizendo que país rico não é onde pobre tem carro. País rico, desenvolvido, é onde rico anda de transporte público.
que, infelizmente, no Brasil e no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, isso está bem distante, não é? Mas nós acreditamos que isso vai mudar. Quem hoje depende das barcas que moram no Rio de Janeiro, que liga Niterói ao Rio de Janeiro, já paga um preço caro. As barcas, o preço é alto. E fora os atrasos, superlotação. E daí quem depende dos ônibus também sofre. Sofre pela precariedade, os ônibus sempre superlotados e a gente acaba sofrendo. E, na verdade, quando o ônibus está parado, no congestionamento, pode ser rico ou pode ser pobre. Se o ônibus está parado, quem está do lado que tenha um carro de luxo, com ar-condicionado, também está perdendo tempo. E a pesquisa diz que 85% da população do Brasil se locomove através dos ônibus. Então, nós temos muito ônibus nas ruas, temos carros em excesso. Esses carros que nós temos em excesso é em função da economia. Uma economia estável, onde a pessoa, o trabalhador, ele consegue comprar o carro dele em diversas vezes e só não deixa o carro em casa porque ele não confia, infelizmente, essa é a palavra. Verdade, é isso ele mesmo. não confia, não tem a segurança de querer andar de ônibus. De um sistema de transporte, né, que possa garantir para ele essas coisas que você falou, a mobilidade, o horário, que ele saiba que consegue chegar onde precisa chegar, né? A gente vai já conversar um pouquinho mais sobre Perfeito. isso. Eu quero apresentar aqui o nosso segundo convidado, o Fábio Tergolini. Tergolini? Tergolino. Tergolino. Originalmente era assim mesmo. É né? isso aí. O Fábio ele é assessor parlamentar e consultor de transportes e participa também do Fórum de Mobilidade Urbana aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada É um prazer. para estar aqui com a gente também, uma para honra. ajudar a gente a falar sobre esse tema. Com né? certeza. E aí, você anda de carro ou de ônibus? Eu ando de ônibus. Anda de ônibus. Aham. É. E aí, é muita angústia de andar de ônibus? Com certeza, né? Como o professor Amorim falava, se a gente fizer umas continhas rápidas, ao fim de 30 anos, vamos imaginar que é uma vida profissional do ser humano, do trabalhador brasileiro, né? No caso, teremos perdido 5 anos que cruelmente poderiam ter sido... cruelmente estão sendo roubados e poderiam ter sido muito melhor utilizados na vida desse profissional, exatamente com o seu desenvolvimento continuado, profissional, uma faculdade, quem sabe, uma qualificação muito melhor do ser humano, sem falar em toda a qualidade de vida que ele está perdendo, né? Verdade. Hoje é muito comum, né? Se perder 3, 4 horas por dia. Que vai dar nesse Dentro de um transporte, só nessa mobilidade, para você vir para o trabalho e voltar para casa. O que é muito ruim, o que é muito cansativo, né? Afeta a qualidade de vida de fato. Afeta muito. No Rio de Janeiro tem uma via chamada Via Brasil, ela é muito conhecida. Então, o trabalhador que sai de Santa Cruz, para você ter uma ideia, quem nos acompanha, e sai de Santa Cruz para chegar ao centro da cidade, pela Via Brasil, que tem em torno de 58 quilômetros da Brasil, corta 28 bairros aproximadamente. E a faixa seletiva, que é a faixa só para os ônibus, ali trafegam, em média, 400 ônibus por hora. Com isso, os congestionamentos são constantes. Então, nós entendemos que o ônibus não é feito para essa distância, esse percurso de 58 quilômetros. Ele sai de Santa Cruz para chegar ao centro do Rio de Janeiro, ele demora, em média, 2 horas e meia para ir. São 2 horas e meia para ir, mais 2 horas e meia para voltar. Se você for fazer uma continha rápida, multiplicar durante 5 dias, são 25 horas na semana, são praticamente 100 horas no mês, durante o ano são mais de 1.000 horas, e o trabalhador, ele às vezes está sempre em pé, ele anda sempre em pé. Isso com certeza vai acarretar, daqui a 5 anos, problema de saúde. Né? Então são 5 horas que a pessoa perde por dia. Por quê? Porque nós não temos transporte de massa. O transporte de massa, o metrô no Rio de Janeiro, ele já funciona hoje com uma precariedade, superlotação sempre. Essa é uma grande verdade. E os trens? Os trens, com a sua frota, com 50 anos a média, é muito antiga. E a gente tem visto isso aí. Panes, quebra-quebra, que não justifica quebra-quebra. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma coisa impressionante, né? Porque o que a gente tem visto é isso mesmo. Inclusive, a má conservação dos ônibus, trens, até o metrô. O metrô que já foi... a gente entende que no processo, né, de continuidade, claro, os carros ficam mais velhos,
Mas o metrô, que já foi assim um símbolo aqui, né, da limpeza, da prestação de serviço, hoje, aqui no Rio de Janeiro, já se torna uma coisa sofrível também, né? Mas ônibus, barcos, trens, metrôs velhos, sujos. Outro dia eu estava vendo numa emissora de rádio e também eles postaram na internet, né? Passageiros fizeram fotos de um ônibus que estava lotado de barata, por exemplo. O que justifica? Aí é pouco caso demais, né? A gente não está nem falando da questão de quebra de mecânica dos ônibus, mas a limpeza, nem isso. Gente, o que está ocasionando essa falência do transporte público brasileiro? Celeste, se você puder me permitir, eu trabalhei 26 anos no metrô e eu gostaria de dar uma contribuição à sua observação sobre a questão do metrô. A privatização é boa, é ruim? Não sei. Eu sei que o Rio de Janeiro, na verdade, é a única capital, a única grande cidade do país que adotou completamente a opção de privatização total. Temos o bonde parado há 2 anos por questão judicial, mas com um projeto de privatização também. E o que isso acarreta para o cidadão comum, na sua visão de leigo, né? Que eu também sou um cidadão observador, eu me considero exatamente isso. É que se eu não tenho um referencial de tarifa pública, eu não sei se eu estou pagando muito ou estou pagando pouco. Aí é o grande mérito dos nossos jovens que no 17 de junho resolveram ocupar Rio Branco e eu estava lá e fiquei impressionado. Eram jovens, 2º grau, 3º grau, que tinham tido um insight em casa vendo o problema dos seus pais com relação ao orçamento, porque estamos vivendo tempos em que, sim, é uma ordem social que visa a distribuição, né, a igualdade de oportunidades, mas isso faz com que cada um passe a controlar o seu orçamento e 20 centavos é muito importante quando se trata de transporte. Ainda mais a minha tese, que se você perde o referencial, porque todas as tarifas estão privatizadas, você não sabe se você está pagando muito ou pouco. Essa é a grande questão. Isso motivou a CPI na Câmara, né? Mas ela agora, por enquanto, está suspensa também, por questões judiciais, né? Também, né? Mas, com relação ao metrô, o que a gente não tem como escapar de analisar é o seguinte, há um objetivo financeiro. Privatizou, é um operador privado, ele tem que ser, ele vai alegar a sua sustentabilidade financeira, né? E ele precisa oferir lucros. Aí, por isso que há o aspecto da regulação. A regulação, ela tem sido falha. Operadores, como o professor falava, assim, tipo as barcas, eles deixam muito a desejar, né? A barca, ela comprou todo o patrimônio, pagou por isso e opera. O metrô não, o metrô é uma concessão. O patrimônio é do povo e o lucro é do operador privado, né? Mas, e aí, onde é que está o investimento? São Paulo inaugura 2, 3 estações por ano de metrô. O Rio de Janeiro não tem expansão. E aí isso o Rio de Janeiro acaba de inaugurar e fecha, né? Como a gente tem situação aqui de 2 estações importantes fechadas, estações novas, as últimas que foram criadas e estão fechadas já. Alegando erro de projeto. Exatamente. E para onde vão esses 300 milhões que foram investidos naquela estação que tem erro de projeto? Exatamente. E isso é um complicador, né? Eu fico pensando, Fábio, que ter lucro, que querer ter lucro é absolutamente natural. É necessário. Né? Necessário, porque é o lucro que permite o reinvestimento. O grande problema, me parece, que só se quer ter lucro. Porque eu tenho a impressão também... Aliás, eu tenho certeza que o brasileiro ele não se importaria em pagar se ele tivesse o retorno, né, desse transporte que a gente vem falando, de qualidade, que você possa contar que o ônibus vai passar, que o trem vai chegar, que o metrô vai chegar, que você chega lá, você entra, você vai chegar no fim da tua viagem, né, que você não vai ficar ali tendo que ficar com o pé levantado porque não cabe ter 2 pés no chão de tanta gente que tem ali dentro. Exatamente. Esse tipo de situação. Agora, o problema, só ter aumento de passagem e o retorno, serviço né? Nenhum, isso é muito complicado, né? Eu queria, portanto, entender um pouquinho mais a visão de vocês de qual é o grande problema que tem impedido da gente ter um sistema de transporte, pelo menos digno, aqui no Brasil, aqui no Rio, para o povo brasileiro. Eu preciso fazer o nosso primeiro intervalo e eu volto com essa questão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.
Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Esse é o ano de 2013, o ano 20 da Boas Novas. E nós vamos estar celebrando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E olha, Ele tem feito muita coisa. Sabe por quê? Porque nós somos tão limitados e tão pequenos, mas Ele é grande. E quando Ele decide, nós temos que apenas obedecer. Eu sou grata a Deus pelo privilégio de fazer parte da Boas Novas. E eu agradeço a cada pessoa que entende isso também e que agradece e faz parte da Boas Novas. O contato já está na sua tela. Você já pode começar a ligar, se tornando, se alistando como semeador da Boas Novas. Mesmo o cristianismo sendo reprimido na China, cerca de 150 mil chineses são batizados por igrejas cristãs. Cabeça pra cima. Pois é, hoje a gente está aqui conversando com você sobre a crise no transporte público no Brasil, né? Não tem mais uma cidade que a gente vá e que não seja esse sufoco de transporte, né? Você não anda, não adianta, de carro, de ônibus, essa coisa toda, né? E, como vocês já falaram aqui, mesmo quem não anda de ônibus tem que se preocupar com esse problema, porque fica parado com o seu carro também do mesmo jeito, né? Não tem alternativa, não tem alternativa. Mas aí, na opinião de vocês, o que é preciso para que se tenha um sistema de transporte público de qualidade aqui no Brasil? O que a gente percebe, há estudos que o governo deixou de investir há muito tempo no transporte. A população cresceu, novas pessoas ingressaram no mercado de trabalho e acharam que os ônibus seria a solução. Como já disse anteriormente, os trens, ele transportava, na década de 80, em torno de 1.100.000 pessoas por dia. Hoje transporta praticamente a metade. Né? Então, as pessoas acabaram migrando para os ônibus, e acaba congestionando, e nós não temos que penalizar o trabalhador que comprou o seu carro, não. Ele comprou o carro, está satisfeito com o carro dele, mas infelizmente ele não tem um transporte seguro, confiável, que vá levar ao destino. Então, a gente percebe isso. Então, em junho agora, o estopim das manifestações pelo Brasil afora, exclusivamente como o Fábio falou, aqui no Rio de Janeiro, não foram apenas 20 centavos. Os 20 centavos foi o estopim. Então, a gente percebe que se o governo deixar de investir em transporte sob trilhos, hoje a Supervia, ela diz que quem usa a Supervia, quem usa os trens Supervia, vai continuar sofrendo por pelo menos mais 2 anos, porque novos trens chegarão daqui a 2 anos. E eu lhe pergunto, será que o trabalhador, ele merece, além de trabalhar as 8 horas diárias que ele já tem, Claro. mais 2 horas para ir, mais 2 para voltar, tem que pegar um trem velho, pane, e que infelizmente nem sempre chega ao seu destino no horário combinado? Então o trabalhador, ele infelizmente, ele vive, a palavra é essa, está refém do transporte público caótico em que nós vivemos. Ou o governo, não é? Ele toma uma postura não só para fiscalizar, mas para cobrar efetivamente que esse transporte ele funcione. Tem que funcionar o transporte. Você acha que o que está faltando é cobrança do governo? Cobrança. Investimento e cobrança do governo? Investimento e cobrança. O governo, infelizmente, a Getransp, que regula e que fiscaliza, parece que faz vista grossa. É o que nos parece. Aí o PROCON, agora, recentemente, acabou multando mais uma vez a Supervia em quase 6 milhões de reais. Eu lhe pergunto, será que vai pagar essa multa? Pois eu acho que não paga não, sabia? Porque se pagasse, duvido que eles continuarem. Não é possível. Recorrem, né? Eles recorrem. Entendeu? Aí fica 10 anos recorrendo, não sei quanto tempo recorrendo, mas não paga nunca, né? Porque não é possível que pague. Eu gostaria de complementar, Celeste, se você permite, Claro, o que o professor Amorim estava falando. O que a gente escuta falar é que o país, né, em uma política de Estado, fez a opção rodoviarista na década de 60, mas eu acho que não é só isso, né? Tudo bem, a indústria automobilística, ela é muito importante, né, no contexto econômico do país, e a maior empresa da América Latina é uma extratora de petróleo, né? Então, quer dizer,
tem essas considerações que a gente não pode esquecer. Mas você perguntava qual é a solução. Então, deixa eu colocar uma tese. Os protocolos universais de mobilidade e transporte dizem o seguinte: nós temos transporte para o ser humano de várias classificações de acordo com a sua oferta, com a sua capacidade de oferta. O ônibus é o primeiro na escala, ou se a gente inverter a ordem, é o último. Ou seja, é o de menor capacidade. Logo depois viria os veículos intermediários, como o professor Amorim defende, o VLT, muito perfeita a opção, veículo leve sobre trilhos, né? E nessa faixa tem várias variantes, tem o monotrilho, tem o trilho elevado, tem outras. E logo após vem os trens urbanos e o metrô. O metrô, então, é a solução perfeita. Por quê? Ele chega nas áreas muito densas, urbanas, sem atrapalhar de modo algum a superfície. A circulação da superfície está garantida. O que trem, ônibus, nenhum outro modal permite. O metrô é a solução perfeita. Era o bordão do metrô na década de 70, como você estava lembrando, que era um transporte por excelência do carioca. Exato. O carioca se orgulhava de ter um metrô. Exato. Né? Até porque foi o projeto do metrô do Rio anterior ao de São Paulo, apesar de São Paulo ter sido inaugurado alguns meses antes. Então, quer dizer, o que a gente vê é uma inversão. Infelizmente, o Rio de Janeiro adotou uma política de governo, de mobilidade, que inverteu. O ônibus, o BRT, que é transporte rápido em ônibus, né? Traduzindo a sigla. É um ônibus. O BRT é um ônibus, com dificuldade de acesso, com uma porta estreita, com um tempo muito longo da pessoa embarcar. As pessoas que têm a acessibilidade reduzida têm dificuldade de embarcar no ônibus. Então, todos esses aspectos fazem com que o ônibus não seja um transporte, como o professor falava, de grandes percursos, de alta velocidade, de tempos curtos, de espaço entre eles, né? Enfim, não é bom sim para a capilaridade. A cidade do Rio de Janeiro tem muita capilaridade. Os bairros têm ruas estreitas onde o ônibus e o micro-ônibus seriam perfeitos. As vans são chamadas de transporte complementar por isso. Acima do ônibus viriam os transportes que são de massa, que transportam mais gente em menos tempo, e a via segregada ela é necessária para garantir a segurança. Aí nós tivemos acesso a um memorial do projeto do BRT, onde o governo municipal dizia que a grande vantagem do BRT é não ter via segregada. Isso não é uma vantagem na visão dos especialistas de transporte. A segregação viária no transporte de massa ela é necessária, é uma condição sine qua non, porque ela garante a segurança, ela garante a alta velocidade do transporte, né, a agilidade, e ela garante que haja intervalos menores. Isso é muito necessário. Não pode distorcer o conceito de segregação viária com segregação social. Já o BRT, por ele não ter paredes isolando, porque ele precisa de via segregada, tem causado atropelamentos. Pois eu estou deixando você falar, assim, ansiosa aqui para esse tipo de comentário, né? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem que ter alguma coisa errada. Talvez seja esse ponto que você está levantando, porque o número de mortes que a gente tem tido por conta de BRT é um negócio assim... Não é admissível. Eu ouvi, acho que era uma afirmação da pessoa que é o pai do BRT, é de Santa Catarina? Paraná, Jaime né? Lerner. Exatamente, onde ele disse que os números de mortes que a gente tem tido aqui no Rio de Janeiro, em função do BRT, é fora de qualquer padrão e que, com certeza, tem algo errado nessa história, porque é inadmissível. É uma distorção de conceito. É uma distorção. A gente está falando sobre toda essa questão, a nossa produção tem uma matéria que eu queria... vai ajudar, né, a gente a relembrar e reforçar aqui tudo que a gente está falando, da dificuldade que o povo vem enfrentando. Foi uma matéria feita pela nossa equipe de jornalismo, do Boas Novas Brasil, que a gente quer apresentar agora. Vamos lá, roda a matéria. A noite de ontem foi marcada por mais uma atitude de revolta pelos passageiros do sistema de trens do Rio de Janeiro. Em mais um dia de atraso e problemas nos trens da Supervia, concessionária que administra o sistema ferroviário da cidade, uma pane e uma composição do ramal Saracuruna, na Baixada Fluminense, provocou a paralisação da linha auxiliar e passageiros revoltados colocaram fogo na cabine de um trem da estação de Bom Sucesso. Após o fogo ter sido controlado, houve a distribuição de vale-viagem para os passageiros que não puderam seguir o seu trajeto, disse a concessionária em nota. A AGETRANSP informou que desde o início deste ano, a Supervia já foi multada em R$ 280 mil por falhas no serviço.
Os problemas no sistema não são recentes e quem sofre é a população. Só na semana passada foram registradas composições enguiçadas, muitos atrasos e acidentes. No último dia 3, problemas técnicos em um trem fizeram com que passageiros protestassem nos trilhos, estações fossem fechadas e um grupo colocasse fogo em uma composição no entorno da estação de Quintino. Os passageiros reclamam da insegurança do sistema e dos vários problemas que têm que enfrentar diariamente. Anda muito cheio, problema sempre com o trem quebrando. Isso prejudica bastante a vida do trabalhador ao ir e voltar. Não tem um dia que não tem um trem quebrado, pelo menos. Atraso, isso aí para aqui é normal. Eu gastei 4 horas de onde eu moro até o centro. 4 horas. Isso é um absurdo. É perigoso, né? A gente, adulto, sabe mais ou menos se virar. E criança, com criança no colo? Não tem condições. Já é a segunda vez em menos de 10 dias que um grupo de pessoas colocam fogo em composições para demonstrar a revolta com o sistema de transporte ferroviário da cidade. Apesar das atitudes extremas, a maioria dos cariocas demonstram não concordar com os atos. Eu acho que a gente tem que exigir nossos direitos, né? A gente está pagando, mas não o negócio de quebrar, fazer bagunça, não. Isso aí eu não concordo, não. O que vai adiantar se jogar fogo se a Dilma vai continuar andando de carro? Em 2012, 30 composições vindas da China entraram em operação e a Supervia diz que outras 20 vão começar a circular em fevereiro de 2014. Ai, ai. Pois É é, triste, né? É triste, né? E olha só, foi ontem, né? Dia 1º, tem também, a mídia divulgou aí, que a Supervia foi multada em 5.900.000 por irregularidades. E nada muda e nada acontece. Será que a gente, na teoria, sabe o que fazer, mas não consegue colocar isso na prática? É óbvio que esses transtornos para o trabalhador vai continuar existindo, porque o próprio presidente da Supervia disse que isso só vai melhorar daqui a 2 anos. Então, que palavra de conforto ele dá para os trabalhadores, que hoje já sofrem. Né? Então, investimento foi feito, eu acho, volto a dizer a você, eu acho que o que falta é o governo ter um pouco mais de pulso. Agora, nada justifica atear fogo numa composição. As pessoas devem protestar, é um direito legítimo, constitucional, porém, manifestar dessa forma, ateando fogo, quebrando e andando pela linha férrea, que é um perigo imenso. E o problema é que quando esse trem, essa composição, ela para, dificilmente aparece alguém da Supervia para ajudar as pessoas. E detalhe, é a informação. Quando dá uma pane, parece que o maquinista é o primeiro a evacuar. Porque ele já sabe que, com certeza, a população já está desgastada com todo esse problema e não dá informação para as pessoas. Houve relato que passageiros ficaram durante quase 20 minutos presos dentro de uma composição porque não tinha som. Ninguém disse que a composição estava com problemas para que as pessoas pudessem sair dali com segurança. Infelizmente, a Supervia também, ela peca no sentido de não ter funcionário ou funcionários para ajudar no momento desse de difícil. E qual é a ação do governo? Qual a atitude do governo numa hora dessa? Além de simplesmente multar e aplicar multa, mas e aí? A gente está vendo que multar não resolve coisa nenhuma. Qual é a atitude do governo? Aí eu vou te pedir licença para a gente retornar um pouquinho. Quando eu falava das privatizações, a Supervia, por exemplo, eu acho que é um caso típico que não é uma privatização razoável. Né? Eles alegam, inclusive, com justiça, que receberam um patrimônio que estava desgastado, como o professor estava falando, um patrimônio operacional antigo, né? Com algum grau de degradação. Mas então por que assumiram? Esse é o grande problema, né? Não se pesquisou direito isso. Agora, o que a gente vê é muito cruel, né? Eu sinceramente, eu não consigo aceitar ver esse tipo de situação. Uma diarista que não tinha computado, porque ela não é uma administradora de empresa, né, que tem lá sua reserva financeira por seu orçamento mensal, perdendo um dia de trabalho porque o operador privado não é competente. Não é competente? Não sei se é um problema dele. Agora, você tem razão. Onde é que está o governo nisso? Em São Paulo, há o componente estatal presente no mercado de transporte, que é um mercado. Né? Afinal de contas, é um mercado. Mobilidade é um termo atual que veio para humanizar essa mercantilização da nossa vida. A privatização. E como eu falava, o Rio de Janeiro optou pela privatização total.
Então, isso é muito delicado, porque o trabalhador que tem o seu orçamento mensal contadinho, ele conta de chegar na hora no seu trabalho, que às vezes é uma diária que ele vai ganhar, e está no fio da navalha aquele custo de transporte, o custo de mobilidade dele. E isso não se leva em consideração. Isso é muito crítico, é muito sério. Né? E no caso da Supervia, eu considero até que, eu estava comentando com o professor Amorim lá nos bastidores, é um pouco vítima, tem seu grande grau de responsabilidade, mas é um pouco vítima desse sistema todo privatizado. Esse é um complicador que a gente teria que ter muito tempo também para discutir isso. Poder colocar, né? E só acrescentando, atualmente tem uma comissão especial na Câmara que foi criada para analisar exatamente essa situação. Apesar da Supervia ser um concessionário estadual, existe uma preocupação municipal, porque o munícipe, né, o cidadão, ele é um munícipe, né, e aí o problema afeta a vida dele, né, tem que estar também sendo verificado. Olhado pelo município, que é o que está mais próximo e que tem que garantir esse nível de serviço. Eu queria entender mesmo isso com vocês. Como é que são feitas essas concessões, quer seja das barcas, dos trens, etc., dos ônibus? Qual é o critério para isso? Qual o nível de acordo que é feito, de compromisso que é estabelecido? E, se vocês puderem nos ajudar a entender um pouquinho, como é que isso é cobrado também? Para a gente poder perceber se existe luz no fim do túnel, da via, da avenida, do mar, etc., de por onde transita o transporte que a gente necessita. Eu vou fazer um intervalo agora e a gente volta com essa questão. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, a gente hoje aqui conversando sobre essa questão do transporte público no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade no Brasil de uma forma geral, né? E aí a gente tem interesse em conhecer um pouquinho a opinião de vocês ou a informação de vocês nessa questão. Tanta dificuldade, isso tem saída? Quais são, na verdade, as formas de concessão, dessas concessões serem liberadas? Como é que acontece isso? Porque o problema continua e a gente fica aqui preocupado. Tem solução? Como é que é? Como é que acontece uma concessão de ônibus, por exemplo? Olha só, na década de 60, Carlos Lacerda convocou os motoristas de lotação, que eram como motoristas de táxi, né? Que tinham permissões, como os motoristas de táxi tinham e têm até hoje, para circular na cidade, né? E falou assim, formem empresas. Tenham CGC, né, na época, né? Hoje CNPJ. Formaram. E aí o que aconteceu? O governador do Distrito Federal, né, Carlos Lacerda, concedeu linhas paralelas à linha do trem. Por isso que eu falava antes que a Supervia tem um pouco, sim, de herança maldita. Porque, com certeza, o trem, na década de 60 e 70, não recebendo investimento, porque o país adotou o rodoviarismo, sofreu a concorrência predatória muito ruim dos ônibus que passaram a circular paralelamente às linhas de trem da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, da rede ferroviária. E, com certeza, era uma nova opção de modal, né, que ganhava em velocidade, porque as ruas do Rio de Janeiro ainda eram vazias, a população do Rio de Janeiro era metade do que é hoje, 3,5 milhões, e as ruas eram vazias, então o ônibus ganhava, né? Mas a gente sabe hoje que não comporta mais esse modelo. E aí como é que vai se recuperar essa malha ferroviária? Aí caímos no problema que você estava falando da questão dos investimentos. Supervia, metrô são concessões, não são privatizações, são concessões. Isso se faz através digital, a concorrência a gente não vai aqui analisar como é que acontece isso, né? Porque são liames, né? Complicadíssimos, né? E eu não considero a par desse assunto, né? E aí o que acontece? Apesar do governo carioca ter feito a opção pela privatização, os investimentos são públicos. Aí se alega que não há verba. O orçamento da cidade do Rio de Janeiro é metade da cidade de São Paulo, 20 e poucos bilhões, São Paulo é 40 e poucos bilhões, né? Então a gente consegue ver uma certa dimensão de investimento aí. Porém, investimento não é só imposto, né? Investimento também, como a parceria público-privada prevê, é investimento privado. Então, dando um exemplo rápido, o VLT do Porto, que já foi licitado, vai receber investimento para ter uma rede de 40 quilômetros. É uma rede, né? São vários ramais ali circulando ali pela região do Porto
e 40 quilômetros. E regula muito com investimento privado, que regula, apesar de ser BNDES, regula muito com o investimento que o prefeito está fazendo nos BRTs. Cada BRT fica na média de 1 bilhão e pouco. É um investimento público para o operador privado dos ônibus, que está há 50 anos, são esses que Carlos Lacerda concedeu as mesmas linhas que estão aí hoje. Eu me lembro, eu morava no Meia, é a mesma linha, Água Santa, Praça 15, há 50, 60 anos. Então, o fato de você formar consórcios, como o prefeito sugeriu, formem consórcios, parece que ele está repetindo as palavras de Carlos Lacerda há 60 anos. Formem empresas. Não mudou. A linha tem os mesmos traçados. Então, aí, como estava falando, qual é a solução para o Rio? Um reordenamento urbano, né? Aconteceu o PDTU. O PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano, está em plena vigência. A presidente Dilma, ano passado, sancionou a lei da mobilidade urbana, que acho que o professor mencionava aqui agora há pouco com a gente, né? E para que isso? Para que o governo volte a assumir sua responsabilidade com relação à mobilidade urbana. Mas tem que ter vontade política, como você estava falando. Né? Um mercado, como vocês já disseram, que é um mercado que movimenta bilhões, né? Para onde vão os impostos que são arrecadados pelo que se paga para todos os tipos de transporte? O que é feito com o dinheiro dos impostos de transporte? Quer dizer, o trabalhador não tem um retorno. Nós estamos falando isso hoje. Imagine aquele jargão na Copa. Mas para onde vão os impostos? Assim, qual é a definição? Imposto de arrecadado com o transporte deve ir para onde? Ser aplicado onde? Vai para outro tipo de produto ou deveria reverter para o próprio transporte? Mas isso é uma caixa preta, ninguém consegue saber quanto as empresas lucram. As empresas, elas lucram, elas nunca dizem quanto está lucrando. Por exemplo, muitas vezes você já deve ter visto um idoso na rua fazendo um sinal para um ônibus e aquele péssimo motorista, porque a grande maioria são motoristas sérios, responsáveis, mas sempre tem um ou outro. Ele passa e deixa o idoso a pé, deixa, muitas vezes, o jovem também a pé, o estudante. E ele não sabe, ou sabe se faz de bobo, que aquele idoso ou aquele jovem está sendo custeado, está sendo pago. O idoso não anda de graça, não. Por mais que o Estatuto completou recentemente, né, 10 anos do idoso, mas o idoso ele tem o direito assegurado para ir e vir, para andar no transporte público. E, infelizmente, nós não vemos isso. E, em função aos investimentos, em função ao lucro das empresas, ninguém sabe quanto elas lucram, se elas realmente têm um lucro acima daquilo que foi previamente acordado lá atrás. Então, ninguém sabe. E vou ser franco, o próprio governo não tem muito interesse em saber. Se nós estamos falando hoje, estamos vivendo hoje esse problema de transporte, volto a dizer a você, imagine na Copa, imagine nas Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Caramba, não quero nem pensar. Deixa para quando chegar lá, a gente tem que pensar agora mesmo, que já está muito difícil. Senão complica e a gente fica angustiado demais. Gente, o que é essa bendita CPI dos ônibus? Foi uma tentativa, como o professor estava falando, de abrir a caixa preta, né? Mas ela, no momento, ela está suspensa, exatamente por um instrumento judicial, foi suspensa. Todos sabemos que houve um grande conflito na instalação dela, né? Porque aquilo que a gente aprende, né, na nossa formação educacional, que inclui a educação religiosa também, e acaba indo lá no nosso âmago da nossa noção de ética. Nem tudo que é legal é lícito, né? Então, a implantação da CPI, segundo a alegação da base do governo, foi legal, mas na nossa visão não foi lícita. Porque todos os componentes da CPI dos ônibus hoje na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, todos eles não assinaram o requerimento de CPI. Aonde está a legitimidade dessa intenção? Era meio que colocar a raposa tomando conta do galinheiro, né? Aí legal, tudo bem, mas nós, como cidadãos, podemos até começar a supor, a inferir que pode haver alguma ligação, sim, como você está falando, entre a raposa e os ovos. E quais são os planos do governo? Qual é o direcionamento do governo para
provocar uma melhoria ou para oferecer uma melhoria nesse transporte. Essa questão do plano de mobilidade urbana, a gente vê, fala-se tanto, né, novos ônibus, trens, metrôs, barcas, etc. Mas, por um lado, a gente percebe que quando as vias são construídas, aquela história, né? Um monte de via, não sei o que, 4 vias, todo mundo aqui daqui a pouco entra numa só. O maior gargalo, ninguém anda. Quem é que cuida, por exemplo, dessa logística? Quem é que está olhando para essa história toda? Desde o município, Estado, União? Tem uma engenharia de tráfego que olha tudo isso aí, né? Tem estudos prévios, mas vou dizer a você, é uma incógnita. Nós não sabemos se a Avenida Brasil, se ela vai estar funcionando, se ela vai estar perfeitamente viável quando nós acabarmos o debate aqui. Não tem dia e não tem hora. Isso é nas grandes cidades. São Paulo já adotou o rodízio de veículos e não resolveu. O Rio de Janeiro... Eu também não acho que seja solução, não. Aí o pessoal tem 2 carros com placa diferente, está Exatamente. todo mundo na rua do mesmo jeito. Exatamente. Acho que o que pode se fazer no Rio de Janeiro é voltar a investir em transporte sobre trilho. Eu volto a dizer a você, eu defendo a tese em que a Avenida Brasil, que já tem um fluxo muito grande de veículos, onde passam 400 ônibus por hora na faixa seletiva, nós implantarmos ali chamado metrô no asfalto. O custo de 1 quilômetro de metrô está em torno hoje de 120 milhões de dólares. Para cada 1 quilômetro de metrô para ser construído, que leva em média 5 anos, se pode fazer isso pela Avenida Brasil. Você vai ligar Santa Cruz ao centro do Rio de Janeiro com uma única parada inicialmente em Deodoro. Então você vai cortar 58 quilômetros de via, cortando 28 bairros, diminuindo aproximadamente 50% do tempo gasto daquelas 2 horas, 2 horas e meia para a pessoa ir e mais 2 horas e meia para a pessoa voltar. Então, eu defendo o investimento do transporte sobre trilhos. Rogério, sendo uma boa ideia, a gente assim ouve e não tem como considerar que não seja uma boa ideia. Por que isso não caminha para uma implementação? Não tem vontade política? Exatamente, não tem vontade política e um grupo forte por trás disso, contra. Tem um grupo, que efetivamente a gente não sabe que grupo é esse, mas é um grupo que não quer que o transporte de massa funcione. Você imagine você reduzir em 50% o percurso de casa para o trabalho e vice-versa, isso é qualidade de vida, o meio ambiente agradece. O próprio empresário de ônibus, que ele roda com ônibus 58 quilômetros, eu vou falar para ele o seguinte, senhor empresário, o senhor ganha a tarifa modal do Rio de Janeiro, que é dos 2,75, o senhor roda 58 quilômetros. Que tal o senhor rodar apenas 5 quilômetros e ganhar o mesmo valor? Mas quem pode não ter interesse numa coisa dessa? Tá bom, não precisa responder não, não precisa responder não, fica aí no ar essa questão. A gente vai para o nosso último intervalo, tá? E volta já já, mas antes de ir para o intervalo eu tenho um recadinho para você, olha aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Cabeça pra cima. Pois é, e nesse último bloco, né, a gente aqui para encerrar, ainda um que a gente falou, mas não falou tanto dele, a questão do metrô. O metrô, né, que também tem um tipo de estrutura melhor do que os trens, mas também já entra na mesma rotina de superlotado, etc., com todas as deficiências. Quem é que administra o metrô? E há alguma previsão de compra de novos vagões, de expansão, ou só mesmo nessa rede nova, né, aqui no Rio de Janeiro, na extensão dele? Como é que é esse negócio? O metrô, ele herdou a gestão operacional toda, praticamente,
do Estado. Foi no dia 5 de abril de 1998 e eu falava para o professor Amorim que no dia 5 de abril de 98 o metrô operou exatamente com os mesmos índices de qualidade que no dia 4 de abril. E com certeza não foi por causa do gestor privado que estava entrando ali, que é um gestor financeiro. E a gente costuma dizer financista. Tinha um parceiro argentino que era o suposto especialista em transporte sobre trilhos, que por causa disso teve que entrar no consórcio, que formou a primeira empresa gestora do metrô em 1998, mas que 2 anos depois ele já tinha saído, já tinha deixado a parceria com os brasileiros. E aí o que ficou mais presente foram os banqueiros. Era o Banco Opportunity, que era o braço financeiro da época do consórcio. E aí o que aconteceu, que exatamente gerou o conflito de opinião minha particular. A linha 2, ela hoje, todos nós sabemos, cariocas sabem, que a linha 2 foi conectada com a linha 1. Não existe isso no mundo. É o único metrô do mundo que só tem uma linha. Isso gera um grande problema que eu vou dar rapidamente um exemplo concreto para qualquer cidadão entender. Vamos supor que uma senhora está embarcando em Largo do Machado e aí a porta se fechou e prendeu a bolsa dela e o piloto, o maquinista conseguiu ver, o agente de segurança sinalizou e o trem para a sua marcha e vai haver todo um processo de restabelecimento da operação. Antigamente, antes das duas linhas serem conectadas, o usuário do metrô que estivesse em Irajá, Coelho Neto, nem tomaria conhecimento, não era necessário. Hoje, esse usuário do metrô que está em qualquer parte dessa linha, dessa única linha de 40 quilômetros, ele vai ser perturbado no seu trajeto, porque um episódio isolado aconteceu. Esse é o grande erro. Outro grande erro gravíssimo. Você falava do ordenamento urbano, nós falávamos, né? E a COP, em 2002, foi contratada pelos gestores financistas do metrô de hoje, para fazer um estudo sobre o retorno financeiro, que é o grande problema deles. E constataram que a linha 1, sim, ela dá retorno financeiro, seu ponto de equilíbrio financeiro é perfeito, porque tem movimento o dia todo. A linha 2 não. A linha 2 é um grande pico de manhã, um grande vale, num horário morto muito largo e depois um grande pico à noite. Isso não é uma linha operacional financeiramente falando. E aí qual foi a solução desse gestor? Conectou as duas linhas. E o governo apoiou integralmente isso. Inclusive o governo, quando aceitou essa condição, deu mais 25 anos de concessão antes do prazo de vencer o primeiro prazo de concessão. O que acarretou isso? Uma grande diminuição do acesso de pessoas, de demanda para o metrô, porque o metrô ficou impraticável, como você estava falando. E o que é a linha 2? Qual é a função da linha 2? A linha 2, pelos urbanistas do século passado, que estão aí hoje, né, sendo colocados no ostracismo por causa disso, alertavam que a linha 2 seria uma linha reordenadora urbana. Essa é a grande visão dos meios de transporte hoje. É um reordenador urbano. Paris usou essa tese, né? É um conceito universal hoje. Várias cidades dos Estados Unidos, Atlanta, usou esse conceito muito bem, inclusive antes da Copa, antes dela ser candidata à Copa, à Olimpíada. Né? Então, quer dizer, o novo conceito é esse, o transporte como reordenador urbano. A linha 2 é a que receberia todo o fluxo de pessoas, que é muito grande, mais de 2 milhões, da Baixada Fluminense, tentando acessar o centro financeiro do Estado. Né? E a linha 2, se ela tivesse investimento, ela teria um papel fundamental hoje na reestruturação urbana. O que a gente vê, né, é um conceito que deveria efetivamente permear, o de transporte seria um reordenador urbano, mas que o parâmetro de input para isso não fosse só a questão de finanças e retorno financeiro, mas o bem-estar público, né? Exatamente. Porque quando a gente pensa e ouve um relato seu que indica, né, com toda clareza, que onde está a grande massa da população menos favorecida, porque ela sai para o trabalho de manhã e não usa o metrô durante o dia todo, vai usar na massa à noite. Exatamente. Quer dizer, de repente isso não interessa aos nossos governantes, isso é triste, isso é mortal, né? Esse é o Quer aspecto. dizer, só interessa onde gera dinheiro Onde e o bem-estar retorno. da população. É por isso que o nosso povo está indo à rua. E tem mais que ir mesmo, né? A gente tem que reclamar, a gente tem que bater e requerer os nossos direitos, não com vandalismo. Ainda bem, e é bacana a gente perceber que toda a população é contra o vandalismo. A população tem apoiado as manifestações positivas e tem deixado claro que quem está aí depredando, etc.,
é vândalo mesmo, né? É vândalo mesmo. E todos nós somos contra isso. É verdade. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, permitindo a gente refletir sobre esse tema. Às vezes parecendo sem solução, mas tem. E a gente tem esperança de solução. Sim. Sua despedida para o nosso telespectador. Foi uma honra conhecer você, Celeste, a TV Boas Novas. Me senti perfeitamente à vontade. É um tema muito palpitante. Desculpe se eu exagerei na minha veemência aqui, mas é que eu, professora Amorim, a gente vive isso no dia a dia. É empolgante, a gente acaba querendo falar bacana. E agradeço né? muito. Obrigada. Bom, para o nosso público, está de parabéns por esse tema, é muito bem escolhido por vocês, em um momento oportuno, onde os jovens foram às ruas em junho, no Brasil inteiro, e acredito que retornarão. Isso mas aí. os jovens ordeiro. Então, está de parabéns o programa Cabeça para Cima, por essa iniciativa, e o público está de parabéns, porque boa qualidade você como conduzindo esse programa. Forte abraço. Obrigada a vocês, obrigada a você também que esteve aí conosco, porque a gente quer ver você sempre assim mesmo, de cabeça para cima. Terminamos o nosso programa com boa música, né? E a gente vai ter a Mariana Ava ainda cantando um pouquinho para a gente. Paz. Se fraco estou, força, esperança, eu encontro em ti, luz que brilha em mim. Se forte eu sou, sei que vem lá do céu, alegria, que alegria. E hoje aqui vem pra cantar e agradecer, não vou me calar. Tocar o céu, abrir o mar, fechar meus olhos, te ver, te amar, te contemplar. Agradecer, não vou me calar. Tocar o céu, abrir o mar.